Olá, obrigada pela presença aqui no Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto hoje, né? A pergunta que não quer calar. Basta a Lei Complementar Federal para um Estado poder exigir o default de uma empresa do Simples Nacional. A gente vai analisar isso com base numa decisão bem recente e importante do Supremo Tribunal Federal. Falamos do ARE 1460-254, lá de Goiás, que gerou o tema 1284 de repercussão geral. O assunto é aquele diferencial de alíquota do ICMS, o DIFAL, né? Cobrado das empresas do Simples Nacional. E aí, qual foi a batida de martelo do STF nesse caso? Pois é, o plenário do Supremo decidiu, sim, que essa cobrança do ICMS DIFAL das empresas do Simples é constitucional. Não há dúvida quanto a isso. Mas, e aqui está o pulo do gato. Existe uma condição essencial para essa cobrança ser válida, viu? Uma condição? Qual seria? A cobrança do DIFAL, ela precisa, e esse é o ponto-chave, estar prevista numa lei estadual específica. E não é qualquer norma não, tá? Tem que ser uma lei em sentido estrito, ou seja, aquela lei formal mesmo que passou pela Assembleia Legislativa do Estado que quer cobrar. Um decreto do governador, por exemplo, ou uma portaria, isso não serve para instituir o DIFAL para o Simples. Certo, então aqui é que fica interessante. Mesmo existindo uma lei complementar federal, que a gente sabe que existe, autorizando a cobrança de forma geral, ela sozinha não basta para o Estado sair cobrando. Por que essa exigência da lei estadual especificamente? Qual a razão jurídica por trás disso? Exatamente essa é a questão central. A razão de decisão do STF, o que a gente chama de ratio decidendi, é que a lei complementar federal, ela só autoriza os estados. Ela dá o aval, digamos assim. Mas ela não cria o tributo lá no estado. Quem tem a competência para criar o imposto, para dizer como ele funciona no seu território, é o próprio estado, entende? Ah, entendi. A União dá a permissão, mas quem faz acontecer é o Estado. Isso. O estado precisa da sua própria lei, definindo todos aqueles elementos essenciais da obrigação tributária. Quem é o contribuinte, qual o fato gerator, a base de cálculo, a alíquota, tudo isso tem que estar na lei estadual. Previsão genérica ou só a autorização federal não é suficiente. E veja bem, essa decisão não é uma novidade isolada. Ela, na verdade, reafirma o que o STF já vinha entendendo sobre o assunto. Por isso mesmo que a repercussão geral foi reconhecida por unanimidade, sabe? Era uma questão que precisava dessa definição clara. Faz todo sentido. A competência para instituir o ICMS, mesmo o DIFAL, é estadual. Então, a lei que o institui tem que ser estadual também. Isso na prática quer dizer que a empresa do Simples, que vende para fora do seu estado, ela tem que ficar de olho na legislação de cada estado, de destino, é isso? Precisamente. Vendeu para outro estado, tem que verificar se aquele estado tem uma lei específica, instituindo o DIFAL para o Simples Nacional. Se não tiver a lei, ele não pode cobrar. E para não restar dúvida, e já guiar outros casos parecidos, o Supremo fixou uma tese de repercussão geral bem clara sobre isso. E qual foi a tese fixada nesse tema 1284? A tese é bem direta ao ponto, olha só. A cobrança do ICMS DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. Curta e grossa, né? Bem clara. Exatamente. Sem margem para muita interpretação. Lei estadual em sentido estrito, ponto. Perfeito. Então, resumindo a história toda. Estado quer cobrar DIFAL de empresa do Simples. Precisa ter sua própria lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, tratando especificamente disso. A Lei Complementar Federal autoriza, mas não cria a obrigação para o contribuinte naquele estado. É isso aí. E para o pessoal que gosta de ir a fundo, que quer ler a decisão na íntegra ou ver os detalhes, a referência completa está lá no informativo do STF número 1118. O caso principal é o AR 1460-254, de Goiás, e o tema é o 1284, de repercussão geral. Fica a dica para consulta. Excelente, um alerta importante, então, sobre essa necessidade da lei estadual. Bom, análises como essa, bem focadas e direto ao ponto, a gente tem bastante aqui no Juris 360 Lab. Se essa conversa rápida ajudou a clarear as ideias, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar aquele like pra gente saber que o conteúdo foi útil. Agradecemos demais a audiência e a companhia aqui no Juris 360 Lab. Até a próxima!